Fala pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa formação de analista em licitações. E hoje eu tenho algo muito importante para falar com você. Na última aula nós falamos sobre o cadastramento do CalFESP, depois nós falamos de como cadastrar a proposta no sistema BEC e hoje eu vou te entregar aqui algo muito precioso, porque eu vou te ensinar como você participa da licitação no BEC, né? CalFESP é o cadastro, BEC é o sistema em que você vai participar. Então hoje nós vamos acompanhar todo o processo, desde o início da sessão até o final, que é a fase recursal, até o momento em que você possa aí colocar a sua intenção de recurso. Então fique ligado nesse vídeo porque ele vai trazer chaves importantíssimas para você. E junto com isso também eu vou te trazer algumas dicas que você só vai encontrar aqui com a Multiconsultoria e comigo, com o Diego Ferreira. Quero te pedir desde já, deixa aí o seu gostei no vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha com quem é que você conhece e sabe que precisa dessa informação. E não se esqueça, marca o sininho aí para que você seja avisado de outros vídeos. Então, vamos para o computador que nós temos muito para conversar ainda hoje. Bom, pessoal, então aqui nós já estamos na tela do BEC, aqui nós já estamos na nossa bolsa eletrônica de compras e assim como nós vimos na última aula, você vai então entrar no seu cadastro. Por onde que eu vou entrar no meu cadastro, Diego? Aqui no Negociações Eletrônicas, ó, login Negociações Eletrônicas. Vamos direto já ao acesso para que você já possa participar aí da licitação e que você já possa entender como funciona. Então eu vou entrar aqui com o meu cadastro. Você entra aí na sua licitação em que você vai participar, exatamente como nós vimos na última aula. Eu já quero de antemão falar o seguinte, como o processo ele é longo, né, da licitação, o certame, os acontecimentos das fases, eu vou aqui em alguns momentos pausar o vídeo para que a gente tenha aí um vídeo mais compacto e que traga todo o conhecimento para você. Então você vai perceber alguns cortes aí no meio. Esses cortes são devido a essa situação de pausa, tá? Então vamos entrar aqui, ó, eu vou entrar no pregão eletrônico, licitações que eu estou participando, e eu vou pegar aqui a DRS, que foi que a gente cadastrou na última aula. Olha aqui, veja bem, na última aula nós tínhamos aqui então alguns botões, né? Nós tínhamos aqui o detalhe do agrupamento, nós tínhamos a entrega e substituição de proposta e a desistência de proposta. Agora, como já deu o horário para essa licitação iniciar, nós já temos aqui uma mudança da tela, tá vendo? Já diminuíram os botões. Eu já não consigo mais entregar proposta e também não consigo desistir da minha proposta. Lembra que eu falei para você? Se você precisar desistir, você tem que desistir até antes do horário do acontecimento da licitação. Então, neste caso aqui, já não é mais possível desistir dessa proposta. Então, aqui eu já tenho a minha tela mudada. Daqui a pouquinho, nós vamos observar que nós vamos ter aqui outras mudanças. Nós vamos ter aqui a inclusão de uma caixa de diálogo aqui em que a gente pode se comunicar com a pregoeira, no seu caso que é uma mulher, né, que é pregoeira, né, e nós vimos ali nos responsáveis na última aula. E aí eu vou ter também a mudança dessa tela da parte das propostas. Por quê? Porque a minha proposta vai ser aberta. Já já esse envelopinho ele vai estar desse formato, ó, como proposta aberta. Quer dizer que as propostas vão ser abertas, vão ser verificadas e vão ser classificadas de um menor preço para o maior preço. Então nós vamos ter aqui a classificação das propostas. Logo após essa parte da classificação das propostas, nós teremos a abertura da sala para a fase de lances. E aí nós teremos o início da disputa. Então é isso que eu quero mostrar para você. Na medida em que a gente vai tendo ocorrendo novas situações dentro da sala, a sala vai mudando. Mas assim que mudar aqui, eu vou mostrar para você tudo, as mudanças que vão ter. Você pode ver que o restante, olha, ficou igualzinho o que estava antes, que a gente estava vendo na última aula. Não muda nada, tá vendo? Lembra que eu falei para você que tudo que nós formos fazer vai ser por essa tela, né, do pregão, então na aba pregão. Então, já já eu volto para que a gente possa aí começar a nossa fase de lances. Bom, pessoal, então agora que nós tivemos a primeira mudança da tela, olha, nós tivemos a abertura das propostas
Então nós estamos vendo aqui que mudou o envelopinho, como eu falei para vocês. Nós tivemos a abertura das propostas, então surgiu mais um botão aqui, tá vendo? Propostas. Então se eu clicar aqui no cheque, eu vou aqui em propostas e agora eu consigo visualizar todas as propostas que foram lançadas dentro desta licitação. Tem bastante empresa concorrendo. Ó. Como que eu vou saber quem sou eu? Veja bem, aqui nós temos a confidencialidade das informações. Não aparece o nome das empresas. Então, toda vez que você participar de uma licitação, você vai ter um número, tá? Então, você vai ser sempre chamado por FOR, que é o fornecedor. FOR 0764 é o número que eu recebi para esta licitação. Então, a cada licitação essa numeração muda, ela não tem um padrão de permanecer sempre a mesma. Mas então, nesta licitação, esse é o meu nome. Meu nome é FOR 0764. Então, quando eu olho aqui na relação, eu vou me encontrar aqui, ó, FOR 0764. Deixa eu ver em qual classificação que eu fiquei. Lógico que eu coloquei uma proposta bem alta, lembra? Aqui, ó, eu coloquei uma proposta bem alta para que a gente possa pura e simplesmente participar. Mas tá vendo que tem gente que entra com propostas exorbitantes até, ó, porque independe o valor que você entrou, todos vão ser classificados para a fase de lances. Então, não tem problema. Mas lembra que eu falei para você que o valor da proposta ele não pode ser ínfimo, senão você será desclassificado? Olha aqui, ó, o FOR 0028. Já fica como exemplo para a gente, ó, R$4 o valor da proposta. Esse daqui com certeza vai ser desclassificado, tá? O FOR 0718, por exemplo, ó, colocou um valor baixo também. Você percebe que várias empresas colocaram um valor baixo, né? Olha aqui os valores das empresas. Infelizmente, em alguns tipos de concorrência, em alguns tipos de pregões que nós participamos, existem esse tipo de coisa. Algumas empresas entram literalmente para atrapalhar o processo. Então, algumas empresas elas participam com um valor extremamente baixo, com um valor que a gente sabe que é inexequível, e o órgão ele fica, em alguns momentos, ele fica sem ter o que fazer. Por quê? Porque ele precisa contratar pelo menor preço e acaba tendo que contratar quando a empresa ela declara que ela realmente vai executar o serviço. Você pode me falar assim, poxa Diego, mas daí isso vem contra alguns princípios que você falou lá no início do curso. Principalmente, né, o princípio de isonomia, né, de tratamento igual entre os desiguais, né, e a gente conseguir aí todos conseguirem concorrer de forma honesta. E sim, isso daí infelizmente ele traz aí um grande peso referente à execução, mas nós temos que lembrar que nós também temos um princípio que chama-se o princípio da economicidade, e esse princípio, como nós vimos lá atrás, ele, devido a uma ordenança dos tribunais de conta, ele tem sido superior a todos os demais princípios. Infelizmente, busca-se a economia financeira sem se preocupar com a qualidade daquilo que está sendo fornecido ou que está sendo prestado de serviço. Então, em alguns momentos isso pode acontecer. O meu intuito aqui não é jogar contra, falar mal, referente ao processo, e sim te instruir como você vai participar desse processo, tudo que você precisa. Então, observe bem esta situação, tá bom? Então, aqui nós temos então a tela mudada. Vamos voltar aqui na tela do pregão. Veja que aqui embaixo agora abriu para a gente uma caixa de diálogo em que o pregoeiro pode se comunicar conosco. Tá lá, o pregoeiro falou bom dia para todos. E você também pode aqui digitar e participar aqui dessa conversa. Procure sempre que você for fazer alguma fala, dirija-se diretamente ao pregoeiro. Percebe-se que toda vez que vai escrever aparece para pregoeiro. Você não consegue direcionar a sua fala para um outro concorrente. E até não é bom, não recomendo que você faça isso, porque o pregoeiro pode chamar a sua atenção referente a isso da comunicação entre os licitantes dentro da sala. Tá? Então, observe bem todas essas questões. Então, não tem erro. Clicou no cheque, clique em propostas e você já vai conseguir visualizar as propostas. Lembra que nós não incluímos nenhum tipo de documento na proposta? Então, quando eu clico no detalhes de alguma proposta, eu vou verificar aqui pura e simplesmente
o que esse licitante entregou de valor para cada item. Tá vendo? Que no caso nosso aqui, nós temos 4 itens. Então ele colocou R$1 para cada item. Veja bem, aqui conforme está demonstrando. Então, o sistema é isso. Inicialmente é isso. Óbvio, o sistema vai mudar daqui a pouco novamente para que nós possamos aqui daí ver a sala de disputa, né, a fase de lances para esta licitação. Então eu volto novamente daqui a pouquinho. Voltamos aqui, pessoal, novamente. Veja bem, já mudou a tela novamente aqui para gente. Olha, agora nós temos a fase de lances implantada já no sistema. Então nós temos agora, olha, veja bem, o mesmo botão propostas. Nós temos aqui para que a gente possa observar todas as propostas. Olha lá, o primeiro colocado lá foi desclassificado e todas as demais propostas foram classificadas para a fase de lance. Tá vendo? Como eu falei para você, todas as propostas seriam classificadas desde que o preço não seja inexequível. Tá? Então nós observamos ali um caso de preço inexequível. Bom, vamos entender aqui então a nossa plataforma para lançamento dos valores. Então, olha bem, nós temos aqui então a descrição normal, aí nós temos a melhor oferta. A melhor oferta, ela sempre vai estar em vermelho quando você não for o detentor dela. Se você for o detentor da melhor oferta, esse campo vai estar em verde, ele vai ficar em verde. Eu não vou conseguir demonstrar para você este valor em verde, porque esse valor que foi lançado como proposta, eu não posso correr o risco de colocar o valor e permanecer como o vencedor desta licitação com um valor tão baixo como esse, né? Porque afinal de contas eu não vou conseguir executar. Então, fique ciente que quando você lançar a sua proposta e aqui nesse campo ficar tudo verde, é porque você está com a melhor proposta, tá certo? Então aqui no caso, nós temos aqui neste momento a melhor proposta. Nesse momento, é este licitante, o FOR 0718. Nós temos aqui o início da fase de lance e o fim previsto para a fase de lance. Aqui no caso, às 9h34. Eu vou acompanhando pelo reloginho aqui em cima, olha. Aqui em cima tem um relógio do sistema. O que acontece? O tempo dentro do sistema, ele tem um formato randômico. Quando a gente fala na questão de formato randômico, o encerramento ele é automático. Então, o pregoeiro ele coloca um prazo limite de tempo de sala. Porém, quem vai finalizar este sistema é o próprio computador, é o robô que tem aí dentro deste portal. Então, é ele que vai dar o encerramento. Quando que ele vai dar esse encerramento? Quando ele observar que a sala ficou inoperante, quando ele observar que nós não estamos tendo mais lances, nem lances que fiquem na frente ou intermediário, tá? Eu vou te mostrar aqui como que eu posso fazer para ficar também de uma forma intermediária. Então, tudo isso você vai observar conforme a ocorrência do seu certame. No nosso caso aqui, nós não vamos ficar em primeiro, como eu falei para você, mas nós vamos dar lance para que você possa entender como é que eu dou o lance. E aí a gente vai observar o que vai acontecer com a sala até este horário. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, o pregoeiro analisou as propostas, olha lá, a apuração do pregoeiro, o sistema BEC promoveu o desempate das propostas para o agrupamento 1. Quer dizer, se tinha propostas com valor igual, ele fez esse desempate. Aí nós temos propostas analisadas, perfeito? E o início da fase de lances. Então, neste momento está acontecendo a fase de lance. Se eu quiser acompanhar aqui as ofertas, eu vou ver os lances que estão sendo dados, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, quando está classificada, é a proposta que a empresa entrou na licitação. Quando está válido e confirmado a situação, é uma proposta que foi lançada através de lance. Olha aqui a origem, lance. Então eu vou ter agora essa observação. No caso aqui dessa licitação, só uma empresa deu lance até o momento, tá? Ela se colocou aqui como segunda colocada. Por quê? Porque provavelmente ela enxerga que este valor não é possível de realizar este serviço, tá ok? Então a gente vai agora então ver como que eu faço para lançar a minha proposta. Então veja bem,
Eu vou vir aqui, vou dar um cheque. Sempre percebeu que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa aqui dar um cheque aqui no item. Aí eu vou colocar enviar oferta. Enviar oferta, ele vai me abrir essa tela. Nessa tela, eu vou ter aqui, olha, intervalo mínimo entre lances, R$2. Então o intervalo é muito pequeno, certo? Mas o intervalo mínimo que eu tenho entre lances, ele não é do intervalo para o menor lance. Lembra que lá no pregão presencial, nós não conseguimos dar lances intermediários? Os nossos lances sempre têm que ser para cobrir a melhor oferta. Aqui não. Aqui eu posso dar lances intermediários. Então, por exemplo, eu vou verificar qual é o meu preço, que eu já não lembro mais o valor que nós entramos. Então eu vou lá. Eu sou o FOR 0764. Então eu volto lá nas propostas. Lógico que você vai ter aí tudo anotadinho, você vai participar, né, de forma correta, consciente para você ganhar. Então você vai ter com tudo aí anotado na sua mão. FOR 0764, aqui sou eu. Então eu entrei com um valor de R$400 mil, certo? E o menor valor está R$2.000. Então o que eu vou fazer nesse momento? Então eu vou lá dar uma proposta intermediária. Eu vou entrar aqui, enviar oferta. E a minha proposta não vai ser para cobrir esse valor. Eu vou dar uma proposta para cobrir o meu valor. Então eu vou colocar aqui, ó, 300 eu dei lá R$400 mil, então eu vou fazer R$390 mil, tá vendo? Então eu preenchi a minha oferta e eu vou colocar agora nesse momento o CPF da pessoa responsável por ofertas da sua empresa. E aqui eu tenho, olha, preta, tá em vermelho porque eu estou perdendo, tá vendo? Aqui tem um sinalizador pra gente aqui, ó, perdendo em vermelho, ganhando em verde. Por quê? Porque você não precisa sair dessa tela. Você percebeu que ele fica atualizando automaticamente? A todo tempo aparece uma barrinha aqui no meio que ele está atualizando automaticamente. Então, para você participar da licitação, para participar da fase de lance, você vai ficar aqui nessa tela. Você não vai ficar caminhando para outras telas. Para que você possa aqui acompanhar os preços de forma automática. Pode ver, ó, a telinha fica atualizando o tempo todo. Ó. E assim você consegue, se você estiver à frente, concorrendo realmente, dar um lance para que você sempre esteja cobrindo. Então vamos lá, eu vou enviar o meu lance. Preencher o valor, preencher o CPF, é só clicar em enviar. Olha lá, possibilidade de redução de lances em relação ao menor ofertado por licitante no sistema. Agrupamento, sim. Olha lá, confirma os valores acima da leitura da mensagem de atenção? Sim, confirma o valor. Ponto. Então, eu ofertei agora um lance nessa licitação. Olha aqui, ó, abaixou o valor já, tá vendo? Ó? Enquanto a gente está aqui fazendo isso, abaixou o valor. Foi para R$2.000. Vou lá ver meu lance, vamos ver se deu certo meu lance. Vou aqui, ó, selecionar, acompanhar ofertas. Lembra que eu sou o FOR 0764. Olha aqui, ó, FOR 0764. Eu fiquei no mesmo lugar, tá vendo, de classificação. Porque eu dei uma proposta só para cobrir a minha mesmo. Então, mas está aqui, ó. Primeiro eu dei uma proposta que ficou como classificada e aí depois um lance como válido e confirmado. Então, se eu quiser agora ir lá e eu dar um lance de, por exemplo, de R$150 mil, é possível? Sim. Ó, vou me colocar aqui, ó, só para você ver como que nós vamos subir na colocação. Vou me colocar aqui numa posição de R$24 mil. Ó, vou ficar acima do FOR 0318, só para que você veja mais uma vez aqui um lance. Então vamos lá, selecionei, enviar oferta, valor R$23 mil. Então seleciono aqui o CPF do responsável, enviar sim. Olha lá, válido e confirmado. Se eu voltar lá, nós vamos ver que eu subi na classificação agora. E eu vou ficar agora numa classificação acima, olha lá, o FOR 0764, tá vendo? Estou acima do FOR 0318, então fiquei mais próximo do topo. O que eu quero te dizer com isso que eu acabei de fazer? Quando você trabalha a sua colocação dentro do certame, deixa eu deixar lá na tela de lances para a gente ir acompanhando as ofertas
E a gente vê até onde vai isso aqui. Então, sempre que eu me coloco numa classificação acima dos outros concorrentes, eu estou fazendo o quê? Eu estou me posicionando para que, na fase de recurso, caso as empresas comecem a ser, por exemplo, inabilitadas, desclassificadas, essas empresas sejam impugnadas por recurso de outras empresas, eu estou numa colocação em que essa licitação possa me alcançar. E aí eu posso ganhar esta licitação com o meu preço. Não um preço baixo, mas com o meu preço. Veja bem, enquanto nós estamos conversando aqui, o valor já baixou lá, 1.950. Então assim, o valor ele vai muito lá embaixo. E isso traz muitos recursos dos concorrentes contra as empresas vencedoras. Por quê? Porque a demonstração do valor inexequível, ela se torna fácil, né? Você consegue demonstrar isso com clareza. Então aqui nós temos essa preocupação de trazer para você a informação referente ao quê? Tente ganhar as licitações com um preço que você consegue realmente executar os seus trabalhos. Porque senão você pode aí estar adquirindo passivos. Porque alguma coisa vai ter que deixar de ser pago. Se o preço não estiver correto, você vai deixar de pagar alguma coisa. Lembre-se lá daquela planilha que nós vimos em uma das aulas, né, referente ao planilhamento, à composição do custo. Tome muito cuidado com isso. Venda os seus serviços, os seus produtos com um valor que contemple a realidade daquilo que você precisa para executar. Então, quando você se coloca numa colocação numa classificação das propostas, das ofertas, você vai conseguir posteriormente se adequar a algum valor. Suponhamos que todas as empresas que estão com valores até os 13 mil reais aqui, sejam empresas que vão ser inabilitadas. A documentação delas não vão ser aceita e os valores também não serão aceitos após a entrega do planilhamento do custo. O que vai acontecer? Eu estou logo em seguida. Então, essa licitação ela vai vir até a mim para que eu possa daí apresentar o meu preço, junto com um planilhamento de custo e tudo mais. E aqui eu vou conseguir contemplar tudo aquilo que é possível, tudo aquilo que é preciso. Questão de CLT, a questão de organização para o trabalho. Então aqui eu consigo trazer uma veracidade das informações para dentro do sistema. Agora eu quero falar sobre outra coisa para você aqui. Você viu que então o pregoeiro colocou um horário limite para a fase de lances. O sistema ele vai contar aqui o relógio sempre de 2 em 2 minutos. Ele não fica um tempo ininterrupto, constante, direto. Então o que acontece? O sistema ele fica aparecendo essa informação para a gente, prorrogada a fase de lances. Então ele vai prorrogando a fase de lances até o momento em que essa fase de lances ela termina de forma abrupta. Ela termina de forma sem nos avisar. É mais ou menos isso. Então se você observar, olha, nós estamos aqui neste momento 9h33h50 e aqui ainda está demonstrando que teremos mais 2 minutos de sala, quer dizer, não vai terminar neste horário que foi estipulado pelo pregoeiro. Por quê? Porque quem controla o término é o sistema. Enquanto houver lances, seja ele intermediário ou seja ele para se colocar em primeira colocação, enquanto houver lances do sistema, o sistema permanece aberto, prorrogando. Veja bem, olha, eu atualizei a página, já, de novo, já apareceu aqui mais 3 minutos, olha. Então, essa sala ela vai perdurar até a hora que o sistema achar que ele precisa finalizar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo novamente, assim que finalizar a sala, eu volto novamente para mostrar para você a continuidade daí da fase de lance. Voltei aqui, pessoal, vamos lá então. Até que enfim terminou a fase de lances aqui, pode ver agora são 10 horas e 42 minutos. A fase de lance estava programada para terminar às 9h46, foi quase 1 hora a mais de prorrogação de sala. E agora que nós tivemos aqui a conclusão da fase de lance. Então, como você pode ver, nós temos aqui então um vencedor aqui da fase de lance, que é o For 0227. Incrivelmente num valor de R$ 1.498. Gente, essa licitação aqui
o valor ideal de fechamento dela seria um valor de aproximadamente R$ 2.900 a R$ 3.000 mensais, tá? E eles fecharam aqui por R$ 1.498. Detalhe, esse valor não paga nem o funcionário para trabalhar, mas vamos ver o que vai acontecer no desdobramento aí deste certame. Bom, eu não vou ficar com você durante todo o desdobramento. Eu quero agora apresentar para você, na verdade, o que precisa ser feito após a fase de lance. Então, para o vencedor, nesse momento, está sendo aberto a fase de negociação. Então, veja bem, olha, agora apareceu outros botões para a gente aqui. O que acontece? O vencedor ele vai conseguir fazer a redistribuição do valor, porque nós estamos falando aqui de uma licitação que tem 4 itens, então ele vai ter que agora adequar os 4 itens com os seus valores. Se a gente quiser consultar a redistribuição, olha, nós temos aqui, olha lá, agrupamento, não, o fornecedor não é o vencedor, os valores poderão ser consultados na situação da etapa da habilitação. Então, ele não deixou a gente entrar. Por quê? Porque alguns botões aqui, que nem, ó, se eu for tentar fazer redistribuição, ó, eu não vou conseguir, porque eu não sou o vencedor. Somente o vencedor vai ter esses acessos. Então, o que eu continuo tendo acesso aqui? Detalhe do agrupamento, proposta e acompanhar as ofertas. Olha, acompanhar as ofertas que foram as ofertas finais. Como que finalizou tudo. Olha a quantidade de lance, gente. Olha a quantidade de lance que nós tivemos aqui. A sala não parava de ser prorrogada. Né? Então, agora nós chegamos aqui numa conclusão. Então, nesse momento, está sendo feito a redistribuição dos valores. Então, o pregoeiro aqui lançou através do sistema, olha lá, encerrada a fase de lances do agrupamento, né? Encerrada a fase de lance para oferta de compra, e aí ele trouxe o valor final do lance. E aí, ó, negociação e redistribuição disponíveis para o fornecedor ganhador. Nesse momento, o que vai acontecer? O pregoeiro aqui, ele vai aguardar com que o licitante que ganhou, ele coloque a sua melhor oferta, sim, pasme, a sua melhor oferta, pode ser que ele faça aqui ainda um reajuste, alguma coisa aqui. Para quê? Porque ele vai ter que apresentar agora uma planilha de composição de custo. E nessa planilha de composição de custo, os valores têm que estar adequados com o valor total da melhor oferta. Então agora ele precisa ajustar a sua planilha para apresentar aí a sua oferta. Posterior a isso, o pregoeiro aqui no caso, ele vai validar o lance como vencedor, e aí nós vamos para uma nova tela que já vai abrir aqui. Eu vou mostrar para você que vai iniciar a fase de aceitabilidade do preço e habilitação, né? No momento onde o pregoeiro vai solicitar ao licitante a planilha de custo e também a documentação de habilitação, para que possa ser aqui verificada a habilitação. Então, daí nesse momento ele vai ter aqui um botão para ele poder enviar a documentação. Então, quando você ganhar a licitação, você vai ter um botão de envio da documentação aqui nesta tela mesmo. Tá? E como que a gente vai saber que o envio da documentação foi realizado? Lembra que eu falei na aula passada que aqui nessa aba edital, nós temos aqui ó, anexo de proposta e anexo de habilitação. Então, os documentos vão estar disponíveis aqui. Aqui nós vamos conseguir também ter acesso à documentação da empresa detentora do melhor lance. Então nós vamos conseguir também avaliar esses documentos, se tem alguma irregularidade, e poder aqui também direcionar uma mensagem no chat falando com o pregoeiro para que observe determinado documento, porque há uma falha, há um vício, e dessa forma trabalhar aqui para inabilitação deste vencedor, tá? Até que possa a licitação chegar até nós. Então, eu vou pausar aqui novamente e assim que alterar a tela aqui de novo, que a gente for para essa fase de habilitação, eu volto para novamente explicar para vocês aí a fase de habilitação. Retornando aqui então, pessoal, como eu falei para vocês, o pregoeiro realmente pediu aqui se o licitante conseguiria fazer um valor melhor. Olha lá, ó, pode reduzir o valor, vou mostrar para você aqui, olha. Pode reduzir o valor ofertado? Aí o licitante falou para o pregoeiro aqui no caso que estaria fazendo uma redução para
a adaptação do valor final, tá vendo? Para adaptar a planilha na hora de entregar a planilha final. Aí ele teve a readaptação, olha lá, então ele colocou aqui o valor redistribuído e negociado, finalizou neste valor. Neste momento, o pregoeiro fechou a sala para análise do valor e vai reabrir a sala após o almoço. Então ele fez aqui uma pausa para almoço, olha lá, olha. Motivo, análise da proposta e o horário de almoço, para posteriormente voltar e fazer essa análise final sobre tudo que já tem sido, já foi feito até o momento. Então eu vou pausar o vídeo novamente e a gente retorna aqui no momento em que reabrir a sala. É desse jeito mesmo, para que você esteja acostumado aí foi bom acontecer desse formato, que assim você já vê que algumas licitações ela acaba tendo um lapso temporal grande. Então você vai ter que aí disponibilizar o seu tempo para acompanhar. É óbvio, se você não está ali nas primeiras colocações, você já nem vai ficar perdendo seu tempo ficar acompanhando. Você vai só fazer uma gestão depois referente a essa licitação. Se a pessoa foi inabilitada, se está progredindo em seu favor, né, referente a este processo. Caso contrário, você para por ali e deixa tudo do jeito que está e parte para uma próxima. Mas eu vou pausar aqui então e a gente retorna assim que reabrir a sala novamente. Bom, pessoal, estamos de volta. Então agora aqui com a fase de aceitabilidade do preço. Negociação já terminou a negociação, a sala já foi reativada. Nós vamos observar aqui então, olha lá, nós tivemos a reativação da sala e em seguida o pregoeiro já deu entrada aqui para o início da aceitabilidade do preço, solicitando aqui exatamente a planilha como eu havia falado para vocês que ele seria solicitado. Então ele solicitou a planilha para ser enviado conforme o anexo do edital e deu um prazo para que o licitante enviasse. O licitante enviou a planilha, que neste momento ela vai passar por uma análise para verificação da aceitabilidade do preço, se o preço está exequível, se é possível ser executado o serviço com este valor que foi vendido aqui na fase de lance. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter aqui a continuidade que vai entrar agora na fase de habilitação. Habilitação é aquela em que a empresa vai entregar toda a documentação, tudo aquilo que ela tem que passar para ser avaliado, né, todas as certidões, todas as declarações, toda a documentação da empresa, para que seja avaliado e que assim ela seja habilitada. Se ela for habilitada, ela vai aí dar continuidade no processo. Se ela não for habilitada, nós vamos ter aí a inabilitação dela e nós vamos passar para o segundo colocado. Aí o segundo colocado vai ter aí o direito de iniciar toda essa fase processual aí da aceitabilidade do preço, da negociação, da aceitabilidade do preço, depois uma nova habilitação. E assim, subsequentemente, para cada colocado, caso a empresa que foi colocada ali naquela posição de vencedora não consiga contemplar a documentação e a aceitabilidade do preço. Então agora nós vamos aguardar, eu vou fazer mais um cortinho aqui e a gente já volta com a continuidade do processo. Bom, continuamos agora aqui então. Foi realizada a aceitabilidade do preço, o preço foi aceito, então nós agora conseguimos ver aqui quem foi o licitante vencedor, tá vendo? Agora abre para a gente o nome da empresa que venceu esse certame. E agora aqui nas mensagens nós vamos observar que, olha, então o pregoeiro aceitou o preço foi aceito, e agora ele abre aqui o botão para envio dos documentos de habilitação, tá vendo? Então quando você ganhar a licitação, da mesma forma, tá vendo que tem um enviar? Você vai clicar aqui, ó, tá vendo que ele está explicando? Ó, botão para inclusão do anexo. Então você vai clicar aqui no botão para inclusão do anexo, vai incluir os anexos necessários e vai enviar. No caso aqui, se eu tentar enviar, eu não vou conseguir porque não fui eu que fui o vencedor, né? Mas então é exatamente esse o caminho que você vai fazer. Então você vai dar continuidade dessa forma. Então agora o pregoeiro vai aguardar toda a documentação. Olha lá, a empresa já está encaminhando, tá vendo que você consegue ter acesso por aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo fazer o download, né? Após a validação do pregoeiro, eu consigo fazer o download de todos os documentos, olha.
Como esse pregão ele teve uma interrupção para o almoço, a empresa já preparou toda a documentação. Lembra que eu falei aqui na aba edital? Olha aqui, ó, nós temos a proposta da empresa aqui já atualizada, já aceita pelo pregoeiro, então nós já podemos ter acesso a ela e a empresa já incluiu aqui a sua documentação. No momento em que o pregoeiro fazer a validação desses documentos, nós poderemos aqui também fazer vista a esses documentos. Então acaba ficando tudo muito transparente, né? Deixa eu voltar aqui para a aba do pregão. Olha, veja bem, então agora nós vamos ter o que aqui? Vamos aguardar a análise do pregoeiro para saber qual vai ser a decisão referente à habilitação ou não habilitação desta empresa, para que possamos daí passar para a próxima fase. Poxa, qual é a próxima fase, Diego? O que vem depois dessa situação? Veja que agora abriu aqui em cima uma nova aba para a gente de recursos. Olha, então quando eu clicar nessa aba de recursos, nesse momento eu não tenho nada aqui para que eu possa operar nessa aba. Depois que nós tivermos a habilitação e o pregão for fechado como uma empresa habilitada, que vai aparecer aqui, tá vendo? Nessa coluna lá, habilitação do licitante, vai aparecer aqui habilitado, aí vai abrir para nós um prazo para recurso, para intenção de recurso. Então esse prazo é onde nós vamos nos manifestar se temos a intenção de recurso e o porquê nós temos essa intenção de recurso. Se você não se manifestar, você não vai ter o direito de apresentar um recurso posteriormente. Nós já vimos em aulas anteriores os prazos recursais. Então aqui nós temos que manifestar a nossa manifestação de recurso, para que possamos depois, dentro do prazo legal, entregar o nosso recurso administrativo para atacar a decisão do pregoeiro de habilitação, classificação e aceitação do preço. Essas são as três fontes que nós vamos atacar. Se nós encontrarmos alguma irregularidade ou não estivermos satisfeitos com alguma decisão do pregoeiro. Então, vamos aguardar esse momento para que a gente possa daí voltar aqui e explicar para vocês novamente, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal, estamos de volta agora aqui com a fase final aí do nosso certame, para que vocês possam acompanhar. Então, nós tivemos aqui, ó, a empresa foi habilitada, então a aceitabilidade foi aceita, né? O preço foi aceito através da aceitabilidade. Aí nós tivemos a habilitação também do licitante. Você vai ver agora aqui nas mensagens, olha lá, o licitante foi habilitado para o agrupamento 1, né? Então, a partir desse momento, está abrindo para a gente aqui a fase de manifestação de intenção de recurso, como eu havia falado para vocês agora há pouco aí. Então, olha aqui, na aba recurso, agora aparece para mim um botão de manifestação de intenção. Então, eu vou clicar nesse botão, se eu tenho interesse em manifestar um recurso. Eu vou colocar aqui o motivo em que eu estou entrando com esse recurso. Um exemplo, o preço inexequível, então não concordamos com a inexequibilidade do preço e demonstraremos através de recurso a sua ineficácia. Esse é um exemplo de recurso, é um exemplo de motivo para eu entrar com o recurso. Eu tenho que motivar a minha intenção. Vou colocar o CPF do responsável do cadastro e vou gravar. Automaticamente, ao gravar, nós teremos aqui, então, vai abrir o prazo para nós a partir do dia seguinte, o dia útil seguinte da licitação, do certame, para a entrega do recurso. O recurso também é entregue através do sistema. Aqui mesmo nessa aba, quando você entrar com o recurso, vai aparecer o nome da sua empresa aqui e aí, posteriormente, você pode aqui incluir o recurso. Então, é tudo aqui nesta tela mesmo. Tudo acontece aqui. Finalizando, se não houver nenhuma intenção de recurso, neste momento ainda nós teríamos já a adjudicação do processo a esta empresa. Então nós teríamos aqui a decisão do pregoeiro, a adjudicação. Se houver uma intenção de recurso, o pregoeiro aí tem que aguardar o prazo recursal para posteriormente ele tomar essa decisão. Tá? Então, aqui vai depender deste momento, do que vai acontecer. E no final de tudo, após análise de recurso, após análise da adjudicação, nós teremos a homologação pela decisão da autoridade dessa licitação. Lembra que lá na fase decisória, na fase preparatória, nos responsáveis, nós temos ali algumas pessoas. E aqui nós temos a autoridade do pregão, é a Fabíola aqui, tá vendo? Então,
pregoeiro toma a sua decisão nesse momento e no final essa pessoa vai tomar o ato decisório final, que é a decisão da autoridade por homologação ou não. Então, aqui nós vimos todos os processos que acontecem dentro do sistema BEC e tudo aquilo que a gente vai utilizar para participar da licitação. Então é isso, pessoal. Nós estudamos aqui hoje um conteúdo muito rico, com muita informação. Eu quero pedir para você o seguinte: organize os seus pensamentos diante desse vídeo, analise tudo com muita calma, com muita cautela, porque todas as informações passadas aqui hoje são de extrema importância. Eu te entreguei hoje diversas chaves em que vão te ajudar a alcançar aquilo que você deseja, ser vencedor nas licitações. Você conheceu hoje todo o processo de participação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a alcançar aquilo que você deseja. Então, desde já, quero te pedir, deixa o seu gostei aí no vídeo, encaminhe esse vídeo para quem você conhece que também precisa desse conhecimento e continue nos acompanhando, porque nós temos muito conteúdo pela frente ainda. Um grande abraço!